Alguém já perguntou a você, ao ver você com um crucifixo, com Cristo crucificado, seja num cordão ou seja na sua casa, perguntando: por que vocês seguem um Cristo morto? Nós, na nossa denominação religiosa, seguimos o Cristo vivo, ressuscitado. Não sei se vocês já escutaram isso, se alguém já interpelou vocês. Vocês seguem um Cristo morto na cruz, nós seguimos um Cristo vivo, ressuscitado. É comum quererem nos confundir com esse tipo de interpelação e às vezes confunde, porque se você for pensar numa lógica, do mundo, você prefere seguir a vitória, evidentemente, seguir o ressuscitado, e nós também seguimos o ressuscitado, mas não há ressuscitado sem a cruz. Quando você é interpelado dessa maneira, o que você responde? Como você reage? O que você diz para esta pessoa? Para que ela compreenda por que você carrega um Cristo crucificado no peito, e pode carregar, e pode levar, e ter o crucificado na sua casa, na sua parede, no seu trabalho. Pois bem, a liturgia de hoje fala disso, entre outras coisas, evidentemente. E é exatamente isso que Jesus tenta explicar a Nicodemos. Nicodemos era um chefe do sinédrio, ou seja, um judeu observante, tradicional, arraigado nas suas tradições judaicas, conservador. Então a ele Jesus fala: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. O que é que Jesus Cristo quis dizer com Moisés levantou a serpente no deserto? No livro de Números, capítulo 21, vocês podem ler em casa. Ali tem o relato do que aconteceu para que Moisés levantasse uma serpente numa haste no meio do acampamento. O povo reclamava muito e murmurava muito na travessia, no deserto. E dizia que estava com fome. Deus mandou um maná, um alimento. E eles reclamaram desse alimento. Reclamaram muito desse alimento. E ficaram murmurando, dizendo, chorando as cebolas do Egito, que lá eles tinham comida, e saíram para comer aquele maná, aquela comida ruim. E então, de tanto murmurar, diz a palavra que Deus mandou serpentes venenosas, que picavam as pessoas, e ao serem picadas elas morriam. E o povo então percebeu que aquilo era por causa da sua murmuração, do endurecimento do coração. O povo correu lá em Moisés e disse: faz alguma coisa por nós, intercede a Deus, porque nosso povo está morrendo com essas serpentes venenosas. E aí Deus diz a Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque numa haste pendurada, e todos aqueles que forem picados pela serpente venenosa, olhe para essa serpente e serão poupadas e serão salvas. Jesus está relembrando esta passagem. Certamente Nicodemos, como um homem da tradição, ele já entendeu logo o que Cristo queria dizer. Então vocês percebam que a serpente que picava e matava, a imagem dessa serpente é que salvava as pessoas. Só Deus pode fazer isso, com o mal que as pessoas eram feridas, com esse mesmo mal, vamos dizer assim, com a imagem de Deus libertava e curava. É como a ciência também hoje, se você é picado por uma cobra venenosa, o antídoto é feito do próprio veneno dela. Então, Deus transforma aquilo que é sinal de morte em sinal de vida. Aquilo que é imagem de morte em imagem de vida. Aquilo que é símbolo de destruição em símbolo de vida. Deus faz essa transformação. E aí, o que é a cruz, então?
A cruz, o lugar do suplício, o lugar da morte. Chegar a ser morto de cruz era a pior morte que existia. Vamos dizer, a falência do ser humano matar alguém numa cruz, pendurado numa cruz. Então, aquilo que era sinal de morte, aquilo que era sinal de destruição, passou a ser sinal de vida em Deus. A cruz é sinal de vida. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, repito, e agora com as informações vocês conseguem compreender o que Jesus queria dizer. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna, ou seja, sejam salvos. Então a cruz, após a morte de Jesus em cruz, a cruz se transformou em símbolo de vida. E não de morte. É olhando para a cruz que nós percebemos ali, por amor, Deus morreu por mim. A vitória está na cruz. É muito fácil você olhar para o Cristo ressuscitado sem olhar por aquilo que ele passou. A vitória está na cruz, por isso você pode ter o Cristo crucificado no seu peito, no seu cordão, na sua casa, no seu trabalho. E quando alguém lhe interpelar, pegue essa leitura e leia para ele, faça essa explicação. E é a explicação da vida, se vocês perceberem. É como se você não explicasse para o filho que há um sacrifício grande para criá-lo, porque você trabalha, tem o suor, tem um sacrifício. Ele só percebe o dinheirinho que sai lá na máquina, mas não percebe que houve, para chegar, aquele dinheirinho saindo na máquina lá, ou cartão de crédito, houve suor, houve sacrifício. É a dinâmica da vida. É a dinâmica da vida. É como se o seu pai fosse um agricultor e criou todos os filhos, talvez os seus avós, criou todos os seus filhos na enxada, plantando. E aí você guarda aquela enxada para lembrar que, com suor no rosto, debaixo de sol e chuva, seu avô, seu pai, criou todos os filhos e todos estão formados. Mas houve uma enxada, houve anos de trabalho e suor no rosto e sacrifício. E aí vale a pena olhar para a vitória, para os filhos formados. É assim que é a vida. Como é que eu posso olhar para o ressuscitado, que é a vitória, sem passar pela cruz? Por que a igreja, na sua sabedoria, celebra todos os anos, no final da quaresma, o tríduo pascal? O que é o tríduo pascal? Paixão, morte e ressurreição. A sexta-feira da paixão, o sábado de aleluia, que a gente chama, e o domingo de Páscoa, no nosso peito. Como não olharmos para a cruz? Se é por meio dela que eu tenho a certeza que Deus me ama, e que não há sofrimento maior no mundo do que o sofrimento de Cristo, e que Ele suportou por amor, e que eu também posso suportar os meus sofrimentos. Quantas pessoas tiveram as suas vidas ressignificadas graças à cruz? Eu mesmo já acompanhei muitas pessoas em leito de hospital, enfermas, me dizerem: padre, meu sofrimento não é nada diante do sofrimento de Cristo, e Ele suportou por amor, eu suporto a minha dor agora. Nós temos uma grande riqueza teológica, e não vai ser pessoas desavisadas na fé, ou que interpretam mal a palavra de Deus, que vai me confundir, que vai me passar para trás. A igreja tem a sua sabedoria e tem os seus porquês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.